Bem-vindos a mais um Infinity Cast, onde o papo aqui é sobre marca, experiência e conexão. E hoje nós temos um convidado mega especial, o Kaique Pedrilli, da Hakuna Matata. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de brindes. O mercado vem crescendo muito, mas acontece que muitas empresas ficam para trás. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vamos trazer aqui os principais pilares para construir uma empresa de sucesso. Então você que é brindeiro, você que é do mercado de brindes, acompanha, porque vai ter muitos insights e muitas coisas boas. E Kaique, muito bem-vindo ao Infinity. Obrigado por aceitar o nosso convite e por abrir para nós e para todo mundo que está aqui um pouquinho da sua empresa. Conta pra gente, primeiro, da onde que veio o Kaique, um pouquinho da sua história e como que começou a Hakuna. Bom, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. A gente vem batendo bastante papo, assim, sobre o mercado e tal, e é legal, né, ter essa experiência de poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Eu comecei no mercado de brinde lá em 2012, né? Na adolescência, eu tinha uns 16, 17 anos, então era a época que eu tava dando bastante trabalho pros meus pais, né? E aí, meu pai tinha um conhecido, né, que é o Rodrigo, que tinha uma empresa de brindes, né? Que ele era dona da brindespersonalizados.com, da sacolaecológica.com também. E aí meu pai falou, pô, esse cara tá dando muito trabalho aqui, vive na rua e tal. Adolescente rebelde. Adolescente rebelde. Ele falou, bota esse cara pra trabalhar lá no pior lugar que você tiver, que eu quero que ele saia da escola, vai trabalhar, depois vai fazer um curso de contabilidade também depois. E aí foi que eu ingressei na parte de brindes, né? Eu fiquei na parte de fábrica, lá no chão de fábrica mesmo, na parte do aviamento, né? Então eu fazia corte de sacola, de alça, silk. E aí fui conhecendo o mundo de brinde. Era uma empresa grande já, né? Já tinha uns 70 funcionários na época, porque tinha fábrica também. E aí eu fui crescendo na empresa, né? Fui sempre ali, então eu sempre fui disposto a ser o melhor ali do que eu tava fazendo. Então, pô, eu sempre cortando alça, ficava cortando uma alça, eu já jogava os 10 rolos de alça no chão, já contava, já separava, meu trabalho já saía pronto, sabe? Não tinha que ficar contando depois, revisando, já fazia o negócio. E aí o dono começou a enxergar, sabe? Então eu lembro que ele passava assim, ele olhava, via a diferença, até que ele falou, pô, você não quer ir para vendas? Porque ele também escutava minhas histórias, que eu sempre fui meio que vendedorzinho, né, de infância. Então, sempre gostava de ver alguma coisa, eu queria vender, eu queria fazer negócio. Ele falou, eu conheço sua história, seu pai sempre me falou, sua mãe e tal. Quer ir para vendas? E aí, eu fui para vendas, né? E aí, na parte de vendas, no começo, foi bem complicado. Eu lembro que, pô, eu olhava, assim, 20 vendedores. E eu moleque, né? 17 anos, não sabia muita coisa. Vendedor tem aquele ego, assim, né? Não gosta muito de ensinar. Na época, né? Aqueles vendedores antigos, tal. Eu lembro que colei no melhor vendedor. Falei, pô, tem umas dicas aí pra me dar, tal. Aí ele falou, mano, senta aí. Joga aí no Google. Técnicas de vendas. Vai aí. E aí eu fui. Legal. A gente vai falar bastante de vendas. E até acho que, Kaique, deve ter mudado muito a venda que talvez você fazia lá com 17 anos com a venda hoje que você faz ali com o seu time, certo? Com certeza. E como que foi o início dessa sua jornada já como ali um empreendedor, como fundador de uma empresa de brindes? Cara, como eu passei todo esse tempo, então, de 2012, eu fui abrir a Hakuna Matata em 2018. Então, né? Tem 6 anos. 6 anos. 6 anos de empresa. Então, eu saí da produção, eu fui para vendas, eu fui gerente de vendas, e aí, eu com o meu ex-patrão, a gente abriu junto a Hakuna Matata. Legal. Né? E é assim, eu já tinha passado um processo bem completo de vendas, né? De produto. E aí o desafio era aprender o resto, né? De o que é abrir uma empresa, né? Marketing, como traz o cliente. Eu não sabia como trazer cliente. Eu sei que ele
caía lá no meu e-mail. Na época que quando você tá vendendo, você só tá lá atendendo ele e fazendo a venda. Agora, quando você tem que fazer o passo de captar ele, entender da onde ele tem que fazer, ele chegar até você, o processo já é outro, né? É totalmente diferente, né? E na época a gente já trabalhava com o Google, né? Então era isso. Então chegava aqui, a gente tinha que fazer, pegar e ligar pro cliente, né? Era mais fácil, né? Vamos dizer. Legal. Já vamos pegar esse gatilho que você falou de marketing, porque eu já entendo que marketing é um dos principais pilares hoje para que a gente consiga ter uma empresa consolidada. E principalmente quando a gente fala de brindes, a gente está falando de marketing, a gente está falando muito dessa parte publicitária, né? E como que você vê hoje, ô Kaique, como que vocês se posicionam hoje com o marketing da Racuna? Como que você entende que deve ser feito esse marketing hoje das empresas? Cara, o marketing vendas, ele anda junto, né? Já foi a época do PAP, né? Do porta a porta, da prospecção ativa de sair ligando muito. Eu gosto... o marketing, ele é onde... Como que eu gosto de fazer analogia lá pro pessoal? É onde você prepara o jardim para vir as borboletas para você caçar, em vez de você saindo procurando borboleta por aí, né? Então... A gente sempre foi muito forte no marketing e quem ganha o jogo é quem investe mais em mídia. Legal. Hoje vocês, a maior parte de vendas vem dessa parte do marketing do outbound mesmo ou vem desse inbound, dessa chegada do lead até vocês? No início era inbound 100%. Eu acho que todo mundo que começa com esse inbound, né? Começa com esse inbound. E aí é isso. Para você ter uma empresa... que tenha resultado por muito tempo, você tem que entender sobre LTV, né? Sobre o cliente comprar mais vezes, recorrência, comprar mais tempo, e é isso. Então, só fazer inbound não é o que vai resolver o seu problema. Ele vai dar um start inicial, né? Mas outras estratégias ligadas ao inbound é o que vai ganhar o game ali, entendeu? A sua base... Legal. Eu tenho conversado com muitos empresários aí do nosso segmento e as empresas, a maioria, eu acho que, digamos aí que 100% das que estão começam com esse processo do marketing inbound, principalmente na parte do tráfego pago, nessa geração de lead ali, porque é um mercado que tem muito a ser explorado ali dentro mesmo de Google, Meta, dessas ferramentas. Sim. Mas você tocou num ponto que é muito importante, né? Só isso não sustenta. Não sustenta. Porque você começa a gerar demanda. Só que quando a gente começa a gerar demanda e a gente começa a crescer, a gente precisa ir atrás das grandes contas. E essas grandes contas, elas não estão no Google. Então, quando você pega empresas grandes, eu posso trazer N exemplos aqui. Por exemplo, vamos trazer uma Coca-Cola. Você acha que realmente o comprador da Coca-Cola ele vai estar pesquisando lá no Google? Brindes, garrafa térmica, copo térmico? Eu tenho certeza que não. Porque isso é o relacionamento que alguém tem que gerar com ele. Então, alguma empresa já está lá, alguma empresa já está fazendo esse relacionamento com eles. Hoje, como que vocês fazem esse posicionamento de buscar essas novas contas? Primeiro é na nossa base. Então, como você imagina, são 8 anos fazendo Google, colocando ali 2.000 leads, 3.000 leads dentro da base. Então, assim, eu já tenho uma inteligência ali enorme na minha base. Então, eu diversifico os canais para atrair esse público que um dia já falou comigo ou que já deixou dinheiro na minha mão, que é muito mais fácil do que trazer um novo, né? Indicação também, a gente promove bastante indicação, que é um canal, indicação, a taxa de conversão de indicação Então, porque o Google, como também eu vi falando lá pro time de vendas e pro pessoal lá da franquia, a parte do Google, você vai pegar ali o topo da pirâmide, né? Você vai pegar as pessoas que sabem que precisa e já estão procurando. Então, ela está ali, provavelmente, procurando já em várias outras empresas também. Quando você pega no meio ali, das pessoas que sabem que precisa, mas ainda não estão procurando, né? Então, tem outros canais de aquisição que você acha essas pessoas. E tem aqueles que nem sabem ainda que precisam, né? Que tem empresa grande que não ativa muito ainda e tem muito para ativar. Sim, sim. Você falou de pontos que são legais aqui. Vamos até recapitular para quem está nos assistindo, que são pontos que são importantes que você tem que ter aí. Então, a gente falou aqui de aquisição de novos clientes via inbound, que pode ser via tráfego pago, que está
bombando bastante. Você falou de um ponto muito importante, que é a base. Então, muitas das vezes, a gente está gastando dinheiro e se preocupando em captar novos clientes e não estamos olhando para quem já nos conhece. Porque é muito mais fácil eu ter um relacionamento com quem a gente já conhece. É muito mais fácil eu receber você aqui no nosso podcast e ter um papo legal. Por quê? Porque a gente já se conhece. Sim. Se eu não conhecesse o Kaique, se não tivesse em algum momento tido uma conexão contigo, seria muito mais difícil. Sim. Então, assim, as pessoas, as empresas esquecem de olhar para a base. Então, base, muito importante. Você trouxe um outro ponto aqui que é indicação. Quantas vezes será que você fala para o seu vendedor, falar para o seu cliente ali, ó, você não tem alguém para indicar? Você não conhece alguma empresa que você possa me indicar? Me passa o telefone dessa pessoa. Então, eu também percebo que falta muito disso. E o principal é essa questão também desse outbound, de eu ir atrás do meu cliente. Então, se eu quero prospectar um cliente maior, é eu ir atrás, é eu mandar um e-mail, é eu mandar um Media Kit, é eu pegar o meu telefone e eu ligar para ele. Porque, como você mencionou, muitas vezes ele tem a necessidade, ele precisa, mas ele não sabe. Sim. Ele não tá procurando. A gente tem mania de ficar procrastinando. Sim. Eu sei que eu vou ter um evento para fazer daqui 60 dias. Então, pô, eu tenho muitas coisas antes para resolver. E aí eu vou deixando para depois. E aí é onde ele pega você no Google ali, que ele tá na urgência, naquele desespero e fica lá aquela... Sim, é bem legal isso que você falou. Nós da Infinity somos uma empresa um pouco menos tempo de mercado, então a gente está conhecendo muito agora das dores, né? E essa é uma das questões que a gente fala muito e percebo muito. O cliente, ele sempre deixa isso para a última hora. Sim. Parece que quando a gente fala o brinde, é a última coisa que ele esquece. Então, se ele vai estar num evento, ele vai estar numa feira, ele vai fazer tudo, ele vai lembrar daquele item, faltando lá 1-2 semanas, é onde ele entra em contato com você, desesperado, ele já não tem mais tempo até para montar uma estratégia legal para utilizar aquele produto, precisa ser algo rápido, a toque de recolher ali, a gente acaba atendendo aquele cliente. Mas é o que você falou, imagine se a gente avisa ele ali 1 mês antes. Sim. E você sentar com o time de marketing dele e falar, vamos fazer uma estratégia, vamos sentar juntos, vamos desenhar uma ação legal para você fazer nesse evento. E eu percebo que isso acontece muito. E fazendo esse trabalho que você falou, a gente consegue evitar bastante isso, certo? Sim, com certeza. E eu costumo brincar que tipo, o brinde ele fica pro final da reunião, alguém chega e fala, pô, e os brindes? Aí deixa um estagiário lá, vê lá, tal coisa, e o cara sai procurando um monte de brinde, um monte de site. Por isso, o vendedor de brinde liga pro cliente, entende o que ele quer, não sai saindo disparando preço, porque na maioria das vezes não é a caneca que ele quer. Ele quer resolver ali um problema de um evento ou de uma campanha que ele vai fazer. E aí você entendendo isso, você consegue ajudar ele melhor, consegue ensinar o cliente como funciona o nosso ramo, né? Olha que bacana, Kaique, a gente tá na mesma sintonia, porque eu já ia puxar essa questão da venda e você já entrou exatamente isso, né? Porque muitas das vezes os vendedores hoje, você falou, estão só preocupados com o preço, eles não estão preocupados em diagnosticar e entender a real necessidade daquele cliente. E aí vem de encontro com isso que a gente já tá falando, porque o cliente ele tem muito na visão de que o brinde é aquela caneta, de que o brinde é aquele caderninho, é aquele suporte de celular, mas ele não entende a gama de produtos que a gente tem. Eu acho que assim como na Hakuna, na Infinity, em outras empresas, a gente tem uma gama com mais de 3, 4, 5 mil produtos. Sim. Que esse cliente pode trabalhar a marca dele para fazer uma influência boa. E olhando hoje, o que você acha que é o que funciona mais para vender o brinde ali, quando esse vendedor, dá uma dica até para quem está assistindo, quando esse vendedor vai ligar para a empresa, qual que é a pergunta certa que ele tem que fazer, como que ele deve abordar esse cliente? Cara, são uma série de perguntas, que foi o que você disse. Tem que diagnosticar, tem que entender realmente ali o porquê que ele quer. Lá a gente treina bastante os nossos vendedores exatamente para isso, para não ficar disparando o preço, orçamento. Por quê? Primeiro que não é efetivo, tá? Nem para a gente e nem para o cliente. Tá? Porque tem muitos detalhes no nosso ramo que o cliente precisa entender, entendeu? Se ele trata assim, sabe, como só um orçamento, produto, preço, é onde começa a dar errado, tem frustração. Então, assim, o vendedor, ele precisa entender muito do nosso ramo para poder passar essa confiança e credibilidade para o nosso cliente, né? E vender é fazer a pessoa tomar uma decisão que ela já quer tomar, entendeu? É só você ser a pessoa certa,
construir o relacionamento, né? Então, assim, a gente tem uma série de perguntas para entender realmente o projeto, né? Qual que é a ocasião, para que está precisando, quais são, quem que vai receber, né? O perfil de público, verba, né? Pra gente encaixar, porque às vezes o cara, ele chegou, ele quer uma garrafa, né? Mas ele não tem ideia de quanto custa uma garrafa. Às vezes ele pode ter pego uma garrafa térmica, só que a verba dele ali é uma verba promocional, porque ele vai fazer em larga escala, né? Então, se o vendedor não entende o que realmente o cara quer, ele acaba passando ali o preço da garrafa térmica, que é cara, que dificilmente vai encaixar numa verba de alguém que vai fazer algo em larga escala num evento. Ninguém vai sair distribuindo 1.000 garrafas de R$50, por exemplo. Sim. Então, é essa parte de assertividade que é bom pro nosso time de vendas e é muito bom pro cliente também, sabe? Eu estava esses dias, há umas 2, 3 semanas atrás, com o seu Nelson, da Spot. Para quem conhece, sabe que ele é uma lenda do nosso mercado. E ele me falou uma coisa que ficou pertinente na minha mente e vem de conta que a gente está falando. Que ele falou assim, não venda o que o seu cliente quer. Venda o que o seu cliente precisa, que é exatamente muito isso que você falou. Às vezes o cliente ele entra em contato com a gente com a percepção daquilo que ele quer. Eu quero uma garrafa para entregar num evento. Mas, essa garrafa custa R$50. Será que o seu budget é realmente para isso? O prazo, será que eu consigo te entregar nesse prazo, esse produto também? São variáveis que tem no nosso mercado. A personalização também pode ser que, sabe, eu quero que a arte seja com essas cores, mas essas cores não dá nessa garrafa que você quer. E aí, isso é interessante. Se todo mundo entender, tanto o cliente que ele precisa ouvir o nosso time, né? E tanto o vendedor do nosso ramo que ele precisa entrar em contato com o cliente, é ali que os negócios saem melhores, né? E o bacana é que quando a gente consegue fazer esse processo, não que a gente seja concorrente, somos concorrentes, mas a gente consegue sair dessa guerra de preço. Sim. Porque hoje, como a gente está falando muito aqui dessa questão do embalde, quando uma empresa ela manda um orçamento para a Infinity, ela não está mandando só para a Infinity, ela está mandando para a Infinity, ela está mandando para a Hakuna, ela está mandando para N empresas. Sim. E aí começa um pouco daquele leilão de preço, né? Então, se a empresa está lá buscando uma caneca e está todo mundo passando o orçamento dessa caneca, ela vai buscar preço. Agora, se o vendedor entender a necessidade dele, falar, talvez, essa caneca não seja a melhor solução, eu tenho um outro produto, tem outro item que vai cumprir a sua necessidade e vai te trazer mais resultado do que essa caneca. Eu acho que é aí que esse vendedor, que essa empresa se destaca. Sim. Faz sentido? Faz, muito sentido. Legal, Kaique. Fala um pouquinho também, você comentou da Hakuna, e pelo que eu entendi também, vocês têm uma rede de franquias, que tem algumas empresas também. Conta um pouquinho como que é esse processo, como que funciona hoje. Hoje a gente tem o grupo Busca Brindes, né? Que a gente tem no portfólio mais de 30 empresas de brindes com o nosso know-how, né? Então, isso saiu do meu projeto, lá atrás, como eu estava contando no início, que eu trabalhava numa empresa de brindes, e aí eu era gerente, até que eu cheguei no dono lá e falei, eu vendia bastante mochilas, né? E eu tinha bastante concorrência com a Bico, que foi legal, o Fernando. O Fernando, que foi seu convidado aqui atrás. Fernando, foi. Eu tinha bastante concorrência com ele na época também. Eu era vendedor de mochila. Eu falei, eu quero abrir um site de mochila. Aí o cara falou, mas você é folgado, né? Tal. Chegou agora. Como você chega no dono e fala, eu quero abrir um site de mochila, ser seu sócio, né? Ele falou, não, mas de mochila não, vamos abrir de brinde. E aí passou um tempo e aí começou, o projeto Busca Brindes começou comigo, né? Legal. Então, e aí foi onde eu desenvolvi toda a metodologia de vendas, e aí a gente tinha um problema também de muitos vendedores saíam da nossa empresa, pegava cliente, know-how e abria a empresa dele, né? E virava concorrente. E aí o grupo Busca Brindes, ele veio para resolvendo alguns propósitos e problemas nossos. Esse problema de sair um vendedor e levar o nosso know-how, e o propósito de fazer um plano de carreira. Então, a gente tinha o plano de carreira de vendedor para líder de vendas, mas e depois? E aí depois ser sócio. Então, você primeiro entra na nossa empresa, fica na incubadora, aprende todo o processo e depois a gente abre uma empresa de brindes com os nossos colaboradores. Legal. E o bom é que com isso
tem validado de que o processo realmente funciona. Exatamente. Tanto o processo operacional, quanto o processo de vendas, marketing. É mais fácil você ter essa pessoa ali ao seu lado, virar talvez um sócio dele ali e continuar essa jornada, do que perder ele por mercado. Eu acho que esse foi a ideia, o insight que vocês tiveram para fazer essa jogada, né? Sim, e querendo ou não, facilita para eles também, porque você imagina o caminho. Eu tô desde 2012, o meu sócio está desde 2004. Então, assim, a pessoa que entra agora, ela não entra no início. Sim. Sabe? Ela já entra muito avançado. E aí toda a parte do marketing, toda a parte de produção, ela não precisa se preocupar, porque isso é a nossa parte de fazer. Ah, legal. Entendeu? Então, meio que ela faz ali, ela é um escritório de vendas, digamos, ali é uma growth ali de vendas, e vocês têm todo o suporte por trás operacional, de aquisição de cliente, de marketing e tudo mais, certo? Exatamente. Então, a gente faz os treinamentos de vendas, tem a nossa metodologia, e o foco do sócio é atração, contratação, desenvolvimento de pessoas para vender. Legal. Pegando um pouco esse seu gancho também, que eu acho que um dos pilares que também faz uma empresa de brinde ter sucesso é a parte da operação. Então, a gente passou um pouquinho aqui sobre marketing, vendas. Vamos falar um pouquinho de operação ali, que é o que você falou, de onde você veio, a sua raiz ali começou ali na parte de operação, né? Sim. O quanto uma organização de uma produção bem feita impacta hoje no crescimento de uma empresa? 100%. Porque foi aquilo que eu falei, se não tiver recorrência, se não tiver LTV, se o cliente comprando por anos na sua empresa, você não, a conta não vai fechar, sabe? Porque aí você vai ficar todo mês procurando pessoas novas e tal. E a entrega do produto em si, o comprometimento com o prazo, a gente trabalha bastante com evento. Então, assim, não chegou o brinde lá. O brinde, ele é o último até o dia do evento. Até ele não chegar lá, até atrasar. Aí o pessoal vê a importância do brinde. Então, o sucesso em toda essa parte da produção é essencial para o crescimento da empresa, para as margens, né? Para o seu preço realmente ser o preço que o cliente vai enxergar valor, entendeu? Que vai chegar numa caixa bem embalada, não vai chegar naquelas caixas de chinês tudo amassado, entendeu? Sem revisão, né? E aí isso é muito importante. Eu acho que essa parte operacional, eu costumo falar muito sobre isso lá na empresa, que é um dos nossos lemas aqui, que é a parte de experiência. Eu acho que é a operação que vai gerar essa experiência final para o cliente. Então, se a hora que esse cliente chega, ele é bem atendido, mas se ele não tem um processo depois ali operacional, logístico, de expedição bem feito, provavelmente esse cliente ele não volta. Tá? Não volta. Então, ele tem que ter realmente essa experiência de ter o produto numa caixa bem embalada, de receber o seu produto bem embalado, de ter uma gravação bem feita, desse produto sair da empresa e chegar até ele por um processo de logística bem feito, que essas caixas não cheguem amassadas. Eu acho que isso garante esse LTV. Eu acho que quando esse cliente recebe esse material e ele vê, nossa, ficou bom, cara, superou minhas expectativas. Sim. É onde ele grava a imagem da sua empresa na cabeça. Ele falou, comprei na Hakuna, comprei lá na Infinity, a experiência foi boa. Então, quando ele for fazer um novo pedido, ele, deixa eu primeiro consultar, deixa eu colocar aqui no meu WhatsApp. Eu costumo brincar o seguinte, que se o cliente anotou o seu telefone, o nome da sua empresa no WhatsApp, é porque você conseguiu criar relacionamento com ele. Exatamente. Se não tá lá só o númerozinho, porque quando ele for procurar de novo, ele vai procurar. Agora, se ele não anotou, sei onde tá. Se ele não anotou o seu telefone, meu amigo, provavelmente você não conseguiu gerar a expectativa que ele queria e ele pode até comprar com você, mas na segunda compra não vai ser de novo. Exatamente. Né? E hoje vocês têm essa operação interna de vocês? Como é que funciona? Sim, a gente 50% da nossa demanda a gente faz internamente. Legal. Aí os outros 50% a gente tem parceiros, né? O próprio importador já entrega pronto, enfim. E aí o restante da operação fica por fora mesmo. Legal. Mas 50% é lá. E a revisão, tudo final é tudo lá também. Toda a parte de expedição é feita internamente. Então, não importa o que aconteça, vai terminar lá. O pedido chega lá para dar o confere final, né? Sair com nota, etiqueta e... Desse período todo, Kaique, que você tem de experiência até nessa parte operacional, que você vivenciou, você consegue identificar, pelo menos aí, alguns erros que as empresas cometem hoje e acabam não percebendo que estão cometendo esse erro? Milhares. Você consegue citar algum? Se preocupar só com venda, né?
Você diz só da parte operacional? Assim, mas ou da parte geral? operacional, que é o que a gente tá falando dessa experiência. Às vezes a pessoa não olha para um detalhe que é importante e acaba passando batido. Um detalhe da caixa, de como vai chegar o brinde pro cliente, né? Então, assim, quando você compra alguma coisa na internet e tal, você chega, imagina, você comprou um negócio, não interessa o que tem dentro, se a caixa chegou toda amassada, toda revirada, dificilmente você vai conseguir ter uma experiência legal, sabe? O próprio produto, a embalagem do próprio produto, né? Então, muitas das vezes eu já peguei empresas que mandam essas canecas assim de porcelana no nicho, não numa caixa, no bolha. No caminho. Chega 20% quebra, né? E aí é toda aquela falta de... Aí o cliente reclama, e custo, e aí essa experiência vai toda pro lixo porque não teve um capricho na embalagem, sabe? Legal, acho que a embalagem, eu acho que a gravação também A gravação... Eu vejo que algumas empresas pecam bastante nisso também. Sim. A gente sabe como funciona o mercado, às vezes muitos clientes entram em contato, fazia com a empresa X, mas a gravação deles não é boa. Então, acho que usar máquinas, né, de última geração, temos muitas máquinas evoluídas, muitas coisas chegando aqui, eu acho que isso também ajuda bastante, é importante nesse processo, certo? Sim, e validar os parceiros que trabalham com você também. Legal. Né? Às vezes a gente quer o preço para poder chegar na verba do cliente e tal, e acaba indo para alguns parceiros problemáticos, duvidosos, né? E isso faz toda a diferença. Então, às vezes é melhor pagar um pouco mais caro num outro parceiro, ou é melhor falar, não consigo te atender nesse prazo, porque eu não vou conseguir a qualidade da gravação, etc e tal. Então, isso também é diferencial. Legal. Vamos falar aqui de mais um pilar que eu acho que é mega importante também, que vai de encontro a isso que a gente está falando, que é entender a parte de relacionamento e mercado, tá? O mercado de brindes, ele me parece ainda hoje muito fechado. Sim. É um mercado muito segmentado, ele é muito fechado, porque é o que a gente já vem falando aqui, as empresas não têm muito a visão do que é de fato hoje um brinde. Eu acho que o brinde hoje não é só um produto, ele já virou uma ferramenta de brand, ele virou uma ferramenta de marketing, ele virou uma ferramenta de expansão, de fidelização de cliente, tá? E de quando você começou para hoje, e como que você vê também esse mercado aqui para os próximos tempos? Eu vejo ele crescendo muito, né? Quando eu comecei, era brindezinho, canetinha, chaveirinho. Hoje eu já não vejo que as empresas lidam com isso, né? É brand, é o relacionamento. Então, eu via de encontro que a gente estava falando sobre ficar buscando novos clientes, esquecendo nossos clientes da base. Então, a gente manda brinde, presente para o nosso cliente. Essa estratégia de presentear, ela é antes de Jesus. Sim. Né? É a lei da reciprocidade. Exatamente. E você fica na lembrança da pessoa, a pessoa ela fica com a reciprocidade, ela tende a querer te retribuir de alguma forma, né? Quando você manda algo legal na casa dela lá, ela tende a pegar o celular, filmar, te marcar. Então, e se ele é seu cliente, provavelmente pessoas que seguem ele também são seu potencial cliente, porque, né, você está sempre se relacionando com pessoas, né, do mesmo ciclo e etc. Então, é uma estratégia de marketing e que grandes empresas estão já fazendo. Você vê, por exemplo, a CIMED lá, todos os vídeos dele, tá todo mundo uniformizado, aquela marca. É squeeze para todo lado, é camiseta, você vê suporte de celular, você vê muita coisa nas propagandas dele aí mesmo. Muita marca. E marca, né? Sim. Então, você vê o vídeo, você vê tudo lá, amarelo, tudo personalizado e isso acaba trazendo receita. Sim. Né? A gente teve um caso bem legal no final do ano, que a gente fez exatamente isso, que a gente mandou para os nossos principais clientes um box, uma caixa. E aí foi aonde a gente teve uma ideia diferente. Não vou mandar para o meu cliente uma caneca, não vou mandar para o meu cliente uma garrafa, uma caneta, uma agenda, que isso ele já está acostumado. Então o que a gente fez? A gente criou uma caixa e a gente colocou um umidificador. Legal. Colocamos um umidificador personalizados e criamos uma essência da Infinity, personalizamos o umidificador, personalizamos a essência, criamos uma essência nossa, colocamos numa caixa e mandamos para os clientes. Foi engraçado, porque os clientes começaram a mandar mensagem pra gente: eu quero esse produto, eu quero esse produto, eu não sabia que isso existe, que produto legal, como é que eu faço? Porque a gente saiu do óbvio.
Sim. A gente gerou essa experiência com o nosso cliente. Na hora que ele abriu, ele imaginou, falou assim, nossa, como que eu posso ter um umidificador personalizado? Eu posso ter uma essência personalizada, eu posso ter um cheiro próprio da minha empresa. Sim. E aquilo marcou os clientes. E eles começaram a perguntar pra gente, como é que eu faço? E o melhor de tudo, imagina que esse cliente vai colocar aquilo do lado ali da cama, talvez, um filho dele, do lado da cama dele, ou vai colocar numa sala, ou ele vai colocar isso no escritório. Ele vai estar olhando a sua marca o tempo todo. Sim. Ele vai estar o tempo todo olhando para aquele umidificador e vai estar lembrando, pô, é a Infinity. Aquele cheiro, aquela essência, pô, é a Infinity. Se ele entrar em algum lugar e ele sentir aquele cheiro, ela fala, pô, é a Infinity. Fica no subconsciente Fica da no pessoa. subconsciente. E aí, quando ela precisar de brindes, De quem que ela vai lembrar? Infinity. Exatamente. É essa questão que a gente tá falando, né? Porque esse mercado é fechado porque a galera tem essa visão. Sim. Então, eu percebi isso quando eu comecei. Falei, nossa, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar isso. Como é que a gente faz pra quebrar isso, né? E aí vem até uma outra pergunta. Como que a gente transforma brinde em ferramenta de fato ali de marketing, ferramenta de branding, ferramenta de ação? É toda essa experiência. Então, você citou isso, eu lembrei de um cliente que virou amigo meu, que é o Armandinho da Dois Planejados, que ele vende móveis da Italínia. E ele fez exatamente isso. Então, lá na loja dele tinha um cheirinho, né? E ele falou que os clientes dele sempre elogiavam o cheiro. E aí ele comentou isso comigo e eu falei, tem o umidificador e tal. E a gente fez isso. Então, toda vez que alguém fecha o móvel com ele lá, ele dá um umidificador. Ele dá o umidificador. Então, é isso. É pegar alguma coisa... O brinde em si, ele... Só de você dar, ele tem um efeito já, porque é aquilo que a gente falou do presente, da reciprocidade. Mas se vem através de uma estratégia, de uma campanha... Então, por exemplo, a gente faz lá no grupo Busca Brindes, uma vez por mês a gente faz o evento da meta, né? Então, a gente dá o troféu. O troféu é o brinde ali. Mas o que representa aquele troféu para a pessoa que está recebendo? Sabe? O que a gente fez para entregar toda a cerimônia, para entregar esse troféu para essa pessoa? Essa pessoa, ela guarda ali, não é um negocinho de acrílico, é toda uma história que ela teve de superação, de garra para bater meta. Querendo ou não, são mais de 100 vendedores ali. Tem categoria que tem 30, 40 vendedores, para ela pegar primeiro, Legal. segundo, terceiro. Então, é isso que as empresas têm que parar para pensar. A gente fez bastante feira de evento também. Como a gente tem brinde, a gente não economizou. Sim. Então, é maquininha de ativação, pega a bolinha, vê qual que é o brinde, pega o brinde, você vê toda aquela experiência, o stand bombando, sabe? É um monte de gente, Legal. porque gera experiência, o pessoal gosta de ganhar as coisas. E aí, as empresas precisam enxergar isso, né? Então, tem várias frentes de estratégia de brindes que pode colocar mais receita no bolso das empresas. Legal. A gente citou algumas aqui. Eu acho que esses pequenos detalhes que é o que fazem a diferença. Que vai de conta tudo aquilo que a gente falou. De você parar de ter concorrência de preço, de você, de fato, vender valor. Quando você cria essa estratégia, quando você dá essa visão para o seu cliente, ele não vai estar preocupado com quanto ele vai pagar. Exato. Ele vai começar a olhar para aquilo de uma forma diferente e ele vai abrir a porta para mais opções. Exatamente. Ele vai abrir a porta para outras opções. Então, quando ele tiver um próximo evento, quando ele for visitar um cliente, quando ele for receber um cliente, ele vai pensar nisso. Exato. Porque quando a gente fala do mercado, a gente tem uma gama muito grande. Então, a gente tem o próprio colaborador, a gente tem o cliente, a gente tem os eventos, a gente tem as comissões, a gente tem N Demandas, atos, né? N demandas que as empresas fazem que elas precisam disso e elas não percebem. Então, eu acho que é um papel nosso. O papel da Hakuna, um papel da Infinity, é o papel de quem está nos assistindo, que tem uma empresa de brindes, fazer isso. Sim. Ajudar a gente a transformar o mercado e mostrar para os clientes que existem coisas muito mais legais do que aquela simples caneta, do que aquele simples bloquinho de anotação, certo? Sim. E olhando um pouquinho para frente, aí olhando para o futuro, o que você enxerga que vai ser o futuro? Como que você vê talvez o mercado de brinde daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu vejo crescimento. Só vai sobrar quem realmente se profissionalizar, quem entender que de tudo isso, de todo esse bate-papo aqui que a gente conversou sobre, desde de treinamento das pessoas, o capricho sobre a entrega, o cálculo certo sobre o preço de venda. Então, só vai sobrar essas pessoas que sabem, que estão fazendo
certinho, que toma cuidado com o cliente, sabe? Que coloca o cliente na frente, em primeiro lugar, né? E que investe mais em mídia. Sim. Quem investe mais em mídia, por exemplo, eu tenho vergonha de gravar e tal. Meu, a gente tá com um projeto 2030 lá na Hakuna. É 100 milhões que a gente quer fazer, emitir 1.000 pedidos por mês. Legal. Eu vou ter que botar cara. Sim, sim. Entendeu? Vou ter que mexer o doce. Quando a gente tá nesse mercado, acho que quer crescer, assim, o Kaique como empresário, o Kaique como pessoa, a gente precisa colocar as caras. Como você até mencionou, né? Pô, a CIMED, você olha lá, quem é que tá na linha de frente da CIMED? Tá lá o fundador, a cofundadora, tá os dois lá, os filhos lá na frente. E a gente precisa fazer isso, né? Um dos motivos que fez a gente ter o Infinity Cast é exatamente isso. A gente precisa aparecer, a gente precisa movimentar. E o que é engraçado, Kaique, que as pessoas têm me questionado, pô, Jair, mas se fizeram um podcast e tá levando seus concorrentes no podcast? Não, cara. A gente não tá levando o nosso concorrente, muito pelo contrário. A gente tá tentando fazer isso que a gente tá falando, educar o mercado. Exato. Então eu quero educar as empresas de brindes que estão nos assistindo, eu quero educar o cliente que está nos assistindo, eu quero trazer os nossos clientes aqui para eles vivenciarem, ter essa experiência. Sim. Então isso faz o que você falou, aparecer pra gente conseguir olhar essa visão futura, porque eu acho que lá na frente, quem não estiver fazendo isso, quem não estiver aparecendo, quem não estiver nas mídias, quem não estiver entregando experiência, quem não estiver criando um relacionamento vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E aquilo, abre empresa, fecha empresa, abre empresa, fecha empresa. E as que fazem isso estão aí há anos, né? Há anos. Se pegar o pessoal da Illuminati, né? Que é do Rio de Janeiro, pô, 30 anos de história, Innovation também, o pessoal bem antigo. E eles têm esse capricho, né? Você percebe que essas empresas, elas vão se renovando, né? Vão se renovando. Elas vão mudando a forma de vender, elas mudam a cara do site, elas mudam a forma que elas anunciam. Então eu tenho me inspirado muito, tenho conversado muito com pessoas. A gente uma vez ficou quase uma hora num bate-papo ali, numa call, que me deu vários insights ali também. Eu saí, pô, deixa eu olhar para isso, deixa eu ver diferente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sim. Eu acho que a gente tem que se unir, mesmo sendo concorrentes, mas que a gente tem que se unir ali num pró, que é transformar esse mercado e trazer isso que a gente entende para que todo mundo tenha essa visão. Concordo. E eu lembro que na época da pandemia eu movi um pouco desse movimento, sabe? Eu criei os grupos, coloquei o pessoal lá. Ah, verdade. Temos um grupo que é seu lá do WhatsApp, tem acho que umas 400, 500 pessoas. Exato. Legal. Porque foi isso, pô, o mercado, eu lembro de estar saindo de casa e alugando um espaço enorme para poder crescer, fechou tudo. E falei, pô, é a hora da gente colocar aqui, vamos ver, né? Vamos movimentar. E é isso, porque um ajudando o outro, eu posso vender coisa para você, você pode vender coisa para mim, eu posso te ajudar, você pode me ajudar. E é assim que a gente vai crescer, né? Não é nesse negócio de concorrência, querer se matar, não leva. Muito bom, muito bom. Para você que está nos assistindo aqui, olha só quantos insights, quantas dicas e um papo muito legal aqui sobre o nosso mercado. Kaique, infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, conseguiu ter um papo legal. Espero ter você aqui novamente também, logo mais. Antes da gente fechar, tá? Eu costumo pedir para o nosso convidado pensar numa frase, pensar num texto, numa reflexão que você usa no seu dia, que você transmite para sua equipe, que você acha que é importante quem está nos assistindo saber, tá? Enquanto você pensa aí, eu vou passar aqui um recadinho para você que está nos assistindo. Aproveita esse momento, curta o nosso canal, comenta, se inscreve. Você que é brindeiro, você que é do mercado, do nosso segmento, olha quanto conteúdo você acabou de receber aqui de forma gratuita. Esse conteúdo você pode compartilhar com os seus amigos, com os seus clientes. Eu acho que você tem que, inclusive, assistir isso e anotar, tá? Então, curta, comenta e compartilha. Kaique, o espaço é seu, fica à vontade, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar uma reflexão, um recado para quem está aqui assistindo e acompanhando a nossa audiência. Bom, com base em tudo que a gente falou, eu quero falar pro meu ramo e para quem trabalha com vendas, que em uma frase aqui de todo esse papo, que vender é relacionamento. Tá? Então, se você pensar nisso, que você precisa se relacionar com as pessoas, atender bem, servir para ser servido.
E é isso. Muito bom. Kaique, deixa aqui também o contato da Hakuna, como que as pessoas fazem para encontrar vocês, no site, Instagram, que a gente vai colocar aqui também no nosso episódio. Como que as pessoas fazem para encontrar a Hakuna? A Hakuna, nosso site é hakunamatatabrindes.com.br. Nosso Instagram é _HMBrindes. Legal. Kaique, muito obrigado. Valeu pelo papo. Espero encontrá-lo aqui novamente. Valeu, obrigado.